Diga assim: Senhor, fala comigo hoje. Deus tem grandes coisas a falar ao nosso coração, amém? E ouvir a Deus é o desafio diário, porque são tantas vozes. Diga para a pessoa que está do teu lado: esteja sensível à voz de Deus. Deus vai falar com você hoje. Coloca a mão no teu coração. Diga: Senhor, fala comigo hoje. Eu quero ouvir a tua voz. Eu saí da minha casa, eu vim até este lugar, porque eu quero ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro da cidade de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é poder, que tem capacidade de penetrar o nosso interior. Que esta palavra nesta noite penetre o nosso entendimento, alcance o nosso coração e traga verdadeiramente uma transformação, uma mudança no nosso ser. Porque todas as vezes que nos posicionamos diante da tua palavra, precisamos ser transformadas por ela. É o que queremos, Senhor. É o que pedimos ao Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga: a palavra de Deus pode transformar a minha vida. Todas as vezes que você se colocar diante da palavra de Deus, algo precisa acontecer. Então nessa noite algo vai acontecer aí dentro. Amém? Queridos, o livro de Neemias é um livro muito lindo de ler e traz um ensinamento muito profundo. O relato de Hanani, que foi o que nós lemos aqui, é muito ruim. Ele começa dizendo que os sobreviventes, ou seja, aqueles que não morreram, só para você contextualizar e entender o que Neemias está dizendo, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Os babilônios vieram, dominaram a terra de Israel e levaram o povo como cativo. Se puder aumentar um pouquinho aqui, eu não estou ouvindo bem não. Esse povo estava refugiado numa terra estranha, numa terra estrangeira. Neemias era um judeu que estava nessa terra. E aí vem uma pessoa que esteve lá em Israel e ele está na Babilônia. E aí Neemias pergunta para ele: como está o nosso povo lá? E aí ele relata isso que nós lemos: olha, o povo lá, os que não morreram, estão sofrendo demais. Os que não morreram estão passando por grandes dificuldades. A cidade foi totalmente destruída, as casas foram destruídas, os muros das cidades foram derrubados, Jerusalém teve os seus portões queimados. Ou seja, o nosso povo que está lá está passando por uma grande humilhação, por um grande sofrimento. Ou seja, o relato desse homem era um relato de dor, um relato de morte, um relato de humilhação, um relato de destruição, um relato de sofrimento. E queridos, é mais ou menos assim que acontece em nossa vida quando as coisas dão errado. Quando as coisas dão errado, quando aquilo que nós sonhamos um dia se torna ruínas, se torna só lembrança de um tempo bom, o sentimento é muito ruim, sim ou não? A dor, o sofrimento, a angústia de ver algo que nós sonhamos tanto em ruína é muito ruim. E é exatamente isso que eles estavam vivendo ali.
Quando um casamento acaba, quando uma família é destruída, a sensação é muito ruim. Quando se é roubado, quando se é abusado, quando se perde tudo, quando se perde a esperança, quando se perde a vontade de viver, é tudo muito ruim, o sentimento é muito ruim. E dentro desse cenário de destruição, a angústia toma conta do coração, e era isso que Neemias estava ouvindo. Cara, acabou tudo, tudo aquilo que nós sonhamos um dia na nossa terra foi destruído. Talvez você está passando por um momento não tão trágico, mas talvez um momento difícil na tua vida, onde a alegria é tirada do teu coração, aonde a motivação de seguir em frente é tirada do teu coração, aonde a esperança não tem mais espaço na tua mente, no teu coração, aonde a alegria talvez faz tempo que não aparece, que não se apresenta. Mas eu quero te dizer algo, Deus te trouxe aqui nessa noite não é por acaso. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que existe um caminho de restauração. Você pode dizer isso, um caminho de restauração? Talvez você me diga assim, pastor, como restaurar algo que é impossível de acontecer? A cidade de Jerusalém estava destruída, diga destruída. Os muros destruídos, diga destruído. O povo assolado. O cenário era o caos. Mas um dia Deus se apresenta a Neemias, diante de um clamor dele, e disse: eu tenho o poder de fazer o impossível acontecer. E o mesmo Deus que fez isso lá na vida de Neemias, naquele povo, tem poder para fazer isso na minha vida e na tua vida. E talvez você me diga assim, pastor, eu só consigo chorar diante das situações difíceis, eu só consigo chorar. E queridos, o choro é uma resposta que precisa acontecer para que você comece a trilhar o caminho da restauração. Então, se você tem chorado, se você tem sofrido com aquilo que você tem vivido, esse é o primeiro passo de um tempo de restauração, de um tempo de renovo na tua vida. A primeira coisa que aconteceu aqui, e o texto fala isso, quando eu ouvi o relato, Neemias dizendo, eu comecei a chorar. Irmãos, chorar vai resolver o problema? Não. Neemias começa a se lamentar. Quando eu ouvi as palavras de Hanani, eu chorei, eu lamentei. O choro é o começo, o lamento é o começo, mas ele não é aquilo que vai verdadeiramente resolver aquilo que você tem enfrentado. Então, como o salmista diz, o choro pode durar, mas a alegria tem que vir. E existe um caminho entre o choro e a alegria, é o caminho da restauração. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus tem restauração para a tua vida. Deus tem restauração para a tua vida, Deus tem restauração para a tua casa, Deus tem restauração para a tua família. E aí Neemias chora, Neemias se lamenta. Talvez você ainda está nesse estágio da tua dor, do teu sofrimento. Pastor, eu só consigo chorar e me lamentar. Esse é o primeiro estágio, mas você precisa avançar. Pastor, mas eu não tenho forças para continuar. A Bíblia diz que Deus renova a força daquele que está cansado, Ele restaura o ânimo daquele que está oprimido. Então, se tem alguma coisa dando errado aí, querido, você já chorou, você já lamentou, agora é momento de fazer algo. É momento de trilhar um caminho, e o caminho da restauração é que Deus quer te apresentar aqui nessa noite. Mas você precisa entender algo. Israel estava sofrendo, Israel estava passando por um momento muito difícil da sua história, Israel estava sendo assolada, mas você precisa entender algo nessa história. A maioria das lamentações do povo de Israel está relacionado a resultados de erros que eles tiveram ao longo do caminho.
que aceleraram a destruição, que aceleraram o processo de dor na vida deles. Você precisa entender que o sofrimento causado por um erro é consequência de uma decisão errada que talvez você tomou na tua história, ao longo da tua trajetória. E era isso que estava acontecendo com Israel. Israel havia se desviado dos caminhos de Deus, e havia uma promessa, Deus havia dito isso a eles. Deuteronômio capítulo 28, se você for rápido aí com a tua Bíblia, abra aí. Versículo 15, Deuteronômio 28, 15, diz assim: se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre você. Os seus filhos, as suas filhas serão entregues a outras nações, e os seus olhos se consumirão à espera dele, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão de volta para trazê-lo. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra, que o seu trabalho produzir. Vocês sofrerão opressão e serão cruelmente oprimidos todos os dias. Então Israel estava passando por um processo de dor, por uma consequência de um erro que cometeram no passado. Isso é importante você entender, porque, querido, o caminho da restauração, ele precisa ser trilhado com sabedoria. Diga sabedoria. E o primeiro passo é você entender e reconhecer que talvez a dor que você está sofrendo hoje, você também tem uma parcela de culpa. Talvez a dificuldade, a tristeza, a dor, a assolação que você está vivendo hoje, talvez você tenha uma parcela de culpa nisso. Um casamento não acaba do dia para a noite. Um relacionamento não acaba do dia para a noite. Uma empresa, pastor, fali, perdi tudo. Uma empresa não fale do dia para a noite. Pastor, minha vida está no pó. Queridos, uma vida não vai para o pó do dia para a noite. Jerusalém estava sendo destruída, e de quem era a culpa? É importante entendermos isso, porque eu posso olhar e dizer assim: a culpa da destruição de Jerusalém, de Israel, é da Babilônia. A culpa é dos babilônios, eles são os culpados, porque eles invadiram. Ou eu posso olhar com o olhar que Neemias teve, e você vai entender isso, e dizer assim: a nossa terra está assolada, e a responsabilidade disso é minha. O primeiro passo do caminho de mudança, querido, depois de chorar e se lamentar, é reconhecer que algo que você fez de errado contribuiu para que aquilo que você não queria que acontecesse, aconteceu. Então eu preciso olhar para dentro de mim e entender: o casamento está destruído, de quem é a culpa? Ah, pastor, a culpa é do babilônio do meu marido, ele é o culpado. Não, pastor, a culpa é da minha esposa, essa mulher é difícil demais. É importante você entender isso, queridos. Ah, eu fui demitido, a culpa é de quem? A culpa é do meu chefe, ele não gosta de mim. Será? Ou será que a culpa é tua, que não fez o que deveria fazer, não fez mais do que deveria fazer? Está tudo dando errado na tua vida, a culpa é de quem? Ah, a culpa é do mundo, pastor. Ou será que a culpa é daqueles que não estão dispostos a levantar do sofá, acordar cedo, pagar um preço para viver algo diferente? Então eu volto à pergunta: Jerusalém está destruída, a culpa é de quem? A culpa é dos judeus, queridos. Porque o texto que nós lemos, Deuteronômio 28, Deus disse: se vocês se desviarem dos meus mandamentos, se vocês se desviarem dos meus caminhos, virá destruição sobre a vida de vocês. Essa semana eu gravei um vídeo e eu fiz uma pergunta, e aí estava no vídeo assim: errar é humano? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: errar é humano? E aí, qual a resposta? Sim, não é? A segunda pergunta é: por que erramos? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: por que erramos?
Errar é humano, queridos, eu também erro, tá? Também erro. Mas a segunda pergunta é que faz sentido para tudo. Por que erramos? Queridos, errar é o resultado de humanos que negligiam a sabedoria. Você pode repetir isso comigo? Diga: errar é o resultado de humanos que negligenciam a sabedoria, que negligenciam a voz de Deus. Quer que eu te prove isso na Bíblia? Adão e Eva errou por quê? Porque ouviram a Deus ou porque negligenciaram a voz de Deus? Negligenciaram a voz de Deus. Fizeram aquilo que os cabia, aquilo que achava certo. Não, é isso que eu acho que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E aí vem o erro, queridos. E aí no vídeo a irmã Maria veio falar aqui comigo: pastor, eu gostei lá do negócio do rato, hein? Eu peguei um veneno de rato, e fora que eu fui colocar o veneno para o rato, Deus me falou algo. Deus me falou assim: você acha que esses ratos vão comer esse veneno porque eles sabem que eles vão morrer? Ou porque eles pensam que isso vai alimentá-los? Ou porque eles entendem que isso vai satisfazer a vontade deles? Eu falei para a irmã Maria: tem muita gente agindo como rato, né? Pensando que aquilo vai fazer bom. E a Bíblia vai dizer que para o coração humano há coisas que parecem boas, mas o seu final é final de morte. Jeremias vai dizer: não há nada mais enganoso do que o coração humano. Ou seja, queridos, coração fala de vontades, fala de sentimentos. É eu olhar para aquilo: não, isso é muito bom, mas será que é isso que Deus me orienta a viver e a fazer? Você precisa entender isso. E queridos, as crianças subiram, né? Os juniores subiram, né? Tá todo mundo aqui já caminho para cima, né? Diga para a pessoa que está do teu lado: você não tem mais tempo para errar. Diga isso para 3 pessoas: você não tem mais tempo para errar. Talvez você já tem. Quem tem mais de 10 aqui? Mais de 20, mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais de 60. O irmão está fazendo assim, ó. Vai, pastor, vai. Mas querido, se você já tem mais de 10, olhe para mim, você não tem mais tempo para errar. Até 10 anos, beleza, você erra, teu pai dá um jeito, tua mãe dá um jeito. Agora dos 10 para frente a coisa começa a mudar. Dos 18 para frente, aí que você não pode errar mesmo. Porque do 18 para frente até a lei te pega. Sim ou não? Se você errar, meu amigo, até a lei te pega. A nossa vida é curta demais, queridos, para vivermos debaixo de erro. Então olha para mim, você precisa entender que servir a Deus é andar num caminho que Ele tem para a nossa vida. Eu penso, e é algo muito nítido de se imaginar, querido. Se esse computador aqui foi feito pela Dell, quem sabe o que é melhor para ele é a Dell. Se quem fez essa caixa de som aqui é a JBL, é a JBL que sabe o que é melhor para ela. Se foi Deus que fez eu e você, queridos, é Deus que sabe o que é melhor para mim e para você. Então, antes de tomar uma decisão precipitada, você já parou para perguntar para Deus o que Ele pensa do que você quer fazer? Será que se aquele rato, irmã Maria, perguntasse para mim, como ou não como? Eu sou veterinário também, eu gosto de animais. Custa você perguntar para Deus o que Ele acha do que você está fazendo da tua vida, querido? Você não tem mais tempo para errar, não. Israel estava debaixo de opressão, porque eles não eram uma vítima. E diga para a pessoa que está do teu lado: você não é vítima, não. Aumenta esse teclado aí para mim, querido. Tu não é vítima, não. Você está tocando baixinho aí, por quê? Você está prestando atenção, né? Ele está prestando atenção, está certo. Então Israel não era inocente.
Então, depois de chorar, de se lamentar, Neemias começa a fazer o que precisa ser feito. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você está disposto a fazer o que precisa ser feito? O que precisa ser feito? Abra a tua Bíblia e vamos continuar lendo. Neemias 1, versículo 5. Olha o que ele disse: então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel na aliança, misericordioso com o que ama e obedece aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia, diga comigo, dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Olha o que ele diz aí: sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os seus mandamentos, os decretos, as leis do teu servo Moisés. Versículo 8: lembra-te agora do que disseste a Moisés e seus servos: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu resgatastes como teu grande poder, com teu braço forte. Versículo 11: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, que os tem prazer em temer o teu nome. Faze que hoje o teu servo seja bem sucedido, e conceda-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Então olhe para mim, aumenta um pouquinho aqui. Ele chorou, ele lamentou. O que ele foi fazer depois? Ele foi orar ao Senhor. Então é hora de você sair do choro, sair do lamento e ir orar ao Senhor. E a Bíblia diz que além de orar, ele jejuou. Jejum e oração, diga jejum e oração, faz parte do caminho da restauração. Se alguma coisa está indo de mal a pior na tua vida, querido, chorar e lamentar não vai resolver. Você precisa levantar agora, faz parte. O choro, você sabia que o choro é uma resposta fisiológica? Quando uma criança está com fome, o que ela faz? Ela chora. Então o choro é uma resposta do teu corpo te dizendo assim: alguma coisa precisa acontecer. Agora o que vai acontecer? É você que vai fazer. É se levantar, orar, jejuar. E aí Neemias começa a trilhar o caminho da restauração. Ele começa a falar para Deus, ele começa a adorar a Deus. Olhe para mim, a oração não é assim: Senhor, meu casamento acabou, minha família não tem mais dinheiro, Senhor. Não, ele começa adorando a Deus. Senhor, exaltado és, grande é o teu poder, tu és misericordioso. Então, querido, a gente precisa aprender até a orar. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Sabe o que eu falo para as minhas filhas? Quem é mãe? Quem é mãe? Levanta a mão aí. Pai e mãe, né? Se você é filho e está aí ouvindo, presta atenção nisso. Saiba falar com o teu pai, saiba falar com a tua mãe, que você vai ter tudo dele. Sim ou não, pai? Sim ou não, mãe? Chega com educação, chega com respeito, chega com reverência, chega com amor. Agora chega para o pai assim: essa casa está tudo dando errado, essa casa, eu não aguento mais essa casa. É assim que você chega? Saiba falar com o teu pai, querido. Abre o teu coração para Deus, começa a adorá-lo. Então Neemias começa a dizer isso. E depois de adorar a Deus, sabe o que ele faz? Ele se quebranta. Ele começa a dizer no versículo 6: sim, eu e o meu povo pecamos contra ti. Eu quero te dar uma informação que não está no texto. Sabe onde Neemias nasceu? Você sabe onde Neemias nasceu? Na Babilônia.
Ele não estava lá em Israel quando o povo errou, quando o povo pecou, quando o povo se esqueceu de Deus. Ele não estava lá. Ele nasceu, os pais dele foram levados como cativos, ou seja, a geração dele errou, os pais, os avós, os bisavós se afastaram de Deus. Ele já nasce no cativeiro, mas o que ele faz? Ele se inclui. Está escrito aí, eu e o meu povo pecamos contra ti. Você precisa entender isso, querido, porque talvez você se coloque no lugar de vítima. Mas eu nasci numa casa assim, mas os meus pais fizeram isso comigo. Peça perdão pela tua família, se humilhe diante do Senhor, querido, quebranta o teu coração. Deus não restaura onde não existe um quebrantamento e um arrependimento verdadeiro. Deus não vai restaurar nada de fora para dentro. Deus restaura de dentro para fora. Você pode dizer isso comigo? Diga: o caminho é de dentro para fora. Diga isso para a pessoa que está do teu lado: o caminho é de dentro para fora. Não adianta você querer que Deus mude o cenário da tua vida, do teu casamento, da tua família, o cenário financeiro da tua vida, se antes não haver quebrantamento e transformação aqui dentro, queridos. E é aí que Neemias começa a caminhar. A temática do Evangelho sempre foi essa: quebrantamento, arrependimento. Então é olhar não para o outro, mas olhar para mim. Então o casamento não está dando errado, eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para mim. O que eu estou fazendo de errado aqui dentro? Dentro da empresa, está dando errado? O que eu estou fazendo de errado? Está tudo dando errado na tua vida, o que você está fazendo de errado, queridos? Então, aonde existe quebrantamento, Deus traz restauração. Neemias diz isso: eu e o meu povo errou, querido. Ele não errou não, ele não tinha culpa nesse cartório não, ele não era nem nascido, mas ele reconhece que no sangue dele haviam marcas que lá atrás foram contra a vontade de Deus, e ele se arrepende disso. Neemias estava se colocando diante de Deus com um coração quebrantado. O arrependimento, queridos, é mudança de rota. Diga isso: o arrependimento é mudança de rota. Quem se arrepende muda. Então ele se quebranta diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu te peço perdão, eu estou arrependido, eu clamo por arrependimento pelo meu povo, e eu vou mudar de rota. Mudar de rota, queridos, fala de fazer diferente. Então olha o caminho que Neemias está trilhando: choro, lamento, jejum, oração, adoração, quebrantamento e arrependimento verdadeiro. Quando Deus olha para a minha vida e para a tua vida, e a nossa vida está destruída, Deus está procurando tudo isso aqui que Ele encontrou na vida de Neemias. E aí eu quero que você olhe para dentro de você: tem choro, tem lamento, tem jejum, tem oração, tem adoração, tem quebrantamento, tem arrependimento verdadeiro, tem tudo isso aí. Agora Deus começa a agir, porque olhe para mim, até agora eu só falei do que Neemias fez. Agora eu vou te falar quando Deus entra em cena. Então talvez você está se perguntando assim: por que Deus ainda não fez nada diante daquilo que eu estou vivendo? Porque talvez você parou em alguma etapa desse caminho. Talvez você parou no choro, você só sabe reclamar, você só sabe murmurar. Talvez você parou no lamento, e você ainda não começou a jejuar, você ainda não começou a orar. Talvez você parou na adoração, você vem para a igreja e você não consegue adorar a Deus. Por quê? Por que você não adora? Eu estou triste, porque eu fui abandonado, porque eu estou ferido, porque as coisas estão difíceis, e aí você não consegue adorar. Aí Deus olha assim e fala assim: deixa eu ver se tem.
Ah, não tem? Então acho que eu vou esperar mais um pouco. E aí talvez você está esperando 1, 2, 3, 10, 20. Israel esperou 40 anos num deserto. E quando Deus não viu todos esses requisitos, Deus não trouxe a terra prometida. Quero te dizer que a terra prometida está te esperando, querido. Deus tem um caminho de restauração. Aqui é deserto, ó, deserto, 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 deserto. Mas olha lá no final, começou a clarear, começou a mudar o cenário. Mas você precisa entender que se você parar aqui, aqui ainda é deserto. Se você parar aqui, aqui ainda é deserto. Você precisa continuar. E Deus está olhando para isso. Aí Deus olhou para Neemias e viu tudo isso. O que ele fez? Capítulo 2. Abra aí. Vai para o capítulo 2 de Neemias. Versículo de 1 ao 5. No mês de Nisan, no 20º ano, o rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto, se a minha cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, se as portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei a Deus do céu e respondi ao rei. Olhe para mim, queridos. Você está entendendo o que aconteceu aqui? Ele não tinha falado nada para ninguém, mas o caminho estava sendo trilhado. Choro, lamento, jejum, oração, quebrantamento, adoração, arrependimento. Ele só está falando com Deus. Ele chega diante do rei. O rei olha para ele e fala: por que você está triste? Você precisa entender que Deus vai começar a abrir portas na sua vida, querido. Talvez você está aqui e você pensa assim: eu vou em mais um culto, ou eu estou aqui por um acaso. Não, é Deus abrindo o teu entendimento para o que vai acontecer na tua vida. O rei olha para ele e diz assim: o que você quer pedir? Peça qualquer coisa. Queridos, ele poderia ter pedido para o rei mandar alguém lá construir a cidade, sim ou não? O rei falou para ele: peça o que você quiser. Ele poderia falar assim: ô rei, manda uns homens lá para reconstruir Jerusalém, reconstruir um muro. E é muito comum nós esperarmos que as pessoas façam algo por nós. É muito comum esperarmos que Deus faça algo por nós. Deus vai fazer, queridos. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai abrir as portas, mas é você que precisa entrar por elas. Está entendendo isso? Aí ele diz ao rei: eu não vou ler porque é muito longo, eu quero cartas, que o rei assine cartas de autorização para eu chegar até lá. E eu quero recursos para eu trabalhar. O rei fala: então tá bom, te dou as cartas, e o recurso que você precisar vai estar à tua disposição. Ele pega e vai sozinho para Jerusalém. Chega em Jerusalém, ao invés de começar a construção, ele vai olhar o tamanho do estrago. Ele começa a rodear a cidade para ver o tamanho do estrago. Olhe para mim, queridos. Você faz ideia o tamanho do estrago que talvez você causou, ou talvez causaram na tua vida? Porque assim, muitas pessoas querem viver restauração do dia para a noite. Senhor, restaura o meu casamento do dia para a noite. Queridos, restauração é um caminho. Diga, é um caminho. É um processo. Ele não chega lá fazendo, ele vai olhar: puxa, aqui eu vou precisar me dedicar mais. Aqui eu vou precisar fazer, olha, eu vou ter que trazer um material diferente para cá. Querido, você vai precisar ter sabedoria para viver restauração na tua vida. Talvez você vai ter que começar a pedir perdão por coisas que talvez você fez, ou por pessoas que talvez te feriram, e você carrega essas pessoas no teu coração. Então você vai ter que olhar o problema
e ser inteligente. Como eu vou conseguir resolver esse problema? Senhor, eu vou precisar disso. Deus vai dar o recurso. Senhor, eu vou precisar de coragem. Deus vai te dar coragem. Senhor, eu vou precisar de força, porque para eu chegar até aquela pessoa vai dar trabalho. Senhor, me fortalece. O Senhor vai te dar força. Senhor, eu vou precisar de proteção, porque olha, a pessoa pode me matar se eu chegar lá. Deus vai te dar proteção. Só que você tem que ter entendimento de que algo de ruim aconteceu, e não é no estralar de dedos que tudo vai se resolver. Deus vai te dar condições para viver restauração, queridos. E aí ele começa, ele olha e ele diz assim: o negócio aqui está muito feio. Quanto tempo nós vamos ter que trabalhar? Queridos, sabe quantas horas eles trabalhavam por dia? 24 horas. Tinha uma equipe que trabalhava de manhã, de dia, tinha uma equipe que trabalhava de noite. Sabe o que muitas vezes acontece nas nossas vidas? Nós queremos vir num culto e queremos que Deus resolva tudo aqui em um culto. Nós queremos orar uma semana e queremos que Deus resolva uma vida inteira. Querido, você quer viver restauração? Você vai ter que buscar isso dia e noite na tua vida. Você vai ter que pagar um preço que Neemias pagou. O final da história é lindo, mas o caminho é tortuoso, porque as pessoas olhavam para ele e diziam assim: não vai dar, não tem como. Apareceu lá uns endemoniados, Sambalate, Tobias, e tinha mais um lá, eram governadores da região. Eles olhavam e diziam: você não vai conseguir, não vai dar certo, é impossível vocês reconstruírem essa cidade. E aí, na nossa vida não é diferente. Talvez a pessoa que está do teu lado não acredita no que Deus pode fazer na tua vida, mas eu quero te dizer que Deus está aqui e Ele acredita em você. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado: Deus acredita em você. Porque tem momentos da nossa vida que nem nós acreditamos, mas eu quero te dizer algo: Deus acredita em você. Quando você está trilhando um caminho, e esse caminho está coerente com aquilo que Deus quer que você faça, você pode ter certeza, querido, se for preciso abrir um mar, Ele vai abrir. Se for preciso parar o tempo, Ele vai parar. Se for preciso abrir o coração do rei, Ele vai abrir. Tudo que Ele precisa é enxergar em você fé. Diga fé. E havia fé no coração desse homem chamado Neemias. E aí a história termina com a restituição dos muros de Jerusalém, com a reconstrução da cidade, com a reconstrução dos muros. E aí ele chama o povo e ele fala assim: agora nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero te dizer algo, queridos: a alegria de viver uma restauração, ela é muito maior do que aquilo que você perdeu. O preço de algo restaurado tem um valor ainda maior. Eu cheguei, o Carlão está lá fora. Eu perguntei para ele assim, eu falei: Carlão, quanto que vale um Fusca restaurado? Ele falou para mim: depende. Ele falou: tem Fusca que vale 45 mil, pastor. Tem Fusca que vale 150 mil, pastor. Quanto vale? Quanto vale um carro velho restaurado? Depende de quem restaurou. Se o funileiro da esquina restaurar, tem um valor, sim ou não? Se o Luciano Huck restaurar, tem outro valor, sim ou não? Se os caras lá do overhauling, os homens vão me entender aí, lá dos Estados Unidos, se eles restaurarem, tem outro valor, sim ou não? Porque tudo depende de quem vai restaurar, queridos. Eu, estudando essa palavra, eu fui pesquisar. Tem um Fusca que vale $1.800.000. A Volkswagen levou para a Alemanha para restaurar ele lá, $1.800.000. Sabe o que é isso, querido?
Quando Deus trazer restauração na tua vida, a tua família vai ter um outro valor, o teu casamento vai ter um outro valor, a tua alegria, Deus vai restaurar, vai ter um outro valor, a tua vida vai ter um outro valor. Você está entendendo isso? Que tudo depende de quem vai restaurar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu tenho vida para você, eu tenho alegria para você, eu tenho um novo tempo para você. É só você começar a trilhar o caminho da restauração. Eu vou trazer alegria sobre a tua vida novamente. Nós temos profetizado aqui nesse altar: 2024 será um ano de paz e de alegria, queridos. Talvez você não tenha condições de dizer isso, porque você não está vivendo isso. Como eu vou viver paz e alegrias se a minha vida está um inferno? Se eu consigo só ter tristeza, é só dor, é só opressão. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que existe um caminho, querido, e é só você decidir começar a andar por ele. O caminho não começa na força do teu braço, o caminho não começa do teu jeito, o caminho não é no teu tempo, o caminho não é da tua maneira, o caminho não é com as tuas palavras. Mas Deus tem restauração para a tua vida. Eu quero que você se coloque de pé aí, querido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Talvez você está vivendo um momento de dor, talvez você está vivendo um momento de tribulação aí, talvez a alegria já se foi. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer restaurar tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi um tempo de humilhação, um tempo de dor, um tempo de angústia. Deus vai restituir a tua alegria, querido. Esse é o nosso Deus. Coloca a mão no teu coração aí. Eu quero que você cante isso como uma oração. Oh, Espírito Santo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga isso, choro. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação. Se você não sabe cantar, olha aqui pra frente, cante isso. Faça disso a tua oração. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto
da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela Você consegue crer nisso? eu creio. Diga isso. O choro dura uma noite, Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. todavia me ainda que a figueira não floresça, nem haja Eu quero orar por você nessa ainda noite. que falhe o produto da oliveira. Eu quero orar por você nessa noite. Ainda que o rebanho seja exterminado na malhada e nos currais não haja gado. O choro pode durar uma noite, querido, mas a alegria precisa se manifestar aí no teu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem restauração para a tua vida. Mas sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Algo precisa começar a acontecer aí dentro do teu coração. Deus quer enxergar aí quebrantamento, adoração. Deus quer enxergar em você fé, arrependimento, coragem de lutar por aquilo que precisa ser restituído, restaurado na tua vida. Então tome uma decisão nessa noite, querido, de você sair daqui decidido a viver um novo tempo, uma nova história na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu futuro. Você não tem mais tempo para errar, querido. Chega, começa a ouvir a voz de Deus, começa a ouvir aquilo que Deus está te falando. Não existe acaso, existe a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Quando você se dispõe a ouvir, você vive essa verdade. Então, em nome de Jesus, é você e Deus, é a tua decisão nessa noite. É a tua decisão nessa noite. É você que vai dizer: Senhor, eu quero viver, eu quero andar por esse caminho. Tudo começa, querido, com um quebrantamento do teu coração. Tudo começa com um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Chega de culpar o outro, chega de culpar a Deus, chega de culpar o mundo. Se coloque diante do Senhor, dizendo: Senhor, começa a fazer algo dentro do meu coração. Começa a transformar algo dentro de mim. Começa a fazer algo novo em mim, no meu coração, Pai. Eu sei que tudo vai acontecer fora, mas Deus quer que primeiro aconteça dentro. E é diante do Senhor que você pode fazer isso, querido. Ele está aqui. Então, em nome de Jesus, abra o teu coração para Ele nessa noite. Você pode fazer uma oração a Ele, dizendo o quanto você precisa. Você pode fazer essa oração dizendo: Senhor, eu preciso. Vai dizendo isso a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. O
quebranto meu coração na tua presença, eu me arrependo. Eu já te adorei, eu já te exaltei, agora eu me quebranto diante do Senhor. Eu quero viver restauração na minha vida. Restaura a minha alegria, restaura o meu ânimo, restaura a minha paz, restaura a minha motivação de viver, restaura a minha família, restaura o meu casamento, restaura o meu futuro. Você pode fazer isso, querido? Você pode dizer a Ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão nessa noite. Eu quero viver restauração, eu quero viver um novo tempo na minha vida, na minha casa, na minha família. Se você tomou essa decisão de viver essa restauração, coloca a mão no teu coração aí, querido. Segura a mão no coração aí. Deus está olhando para esse lugar aí. Deus não está olhando para o teu olho, Deus não está olhando para o teu cabelo, Deus não está olhando para a tua roupa. Deus está olhando para esse lugar aí, ó, para o teu coração, para o centro da tua verdade. Eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus, sobre cada discípulo nessa noite, cada homem e mulher, jovem, que nessa noite tomou uma decisão de viver restauração. Que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas, feche as que precisam ser fechadas. Que o Senhor dê recursos, que o Senhor dê fé, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor dê força, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor dê capacidade, Pai. E que o Teu nome seja glorificado na vida de cada homem, de cada mulher aqui, meu Deus. Que todos ao olharem para eles, enxergue a restauração do Senhor na vida deles, enxergue a restituição do Senhor na vida deles. Eu os abençoo para viver, Pai, a Tua vontade, a Tua verdade. Que 2024 ainda possamos ter a alegria de dizermos: o Senhor transformou o meu pranto em alegria. O Senhor transformou a minha dor em júbilos de alegria. Que o Senhor derrame da Tua paz e do Teu amor sobre cada vida aqui, Pai. Assim oramos, te agradecemos, te adoramos, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele, querido? Dê mais forte esse aplauso a Ele. Olhe para mim. Ainda esse ano você vai ver coisas novas acontecendo na tua vida. Eu posso testemunhar, querido, do que Deus já fez na minha história. Deus já trouxe restauração sobre a minha vida. Eu quero dizer que Ele pode fazer isso na tua vida. Eu fui criado sem pai. Tinha a figura de um homem que cuidou de mim, mas não era o meu pai. Essa semana o meu pai me ligou e falou assim: filho, eu queria ter um tempo com você, só eu e você, vamos viajar juntos, só eu e você. Aí eu falei assim: olha a restauração de Deus. Na hora o Espírito Santo me falou assim: tudo que vocês não viveram lá atrás, eu estou te dando a oportunidade de viver agora. Eu não tive o privilégio de o Dia dos Pais ter a alegria de abraçar um pai, mas Deus me restaurou, porque hoje eu tenho a alegria de ser esse pai para as minhas filhas. Eu me lembro, querido, que nós éramos humildes e eu dei muito trabalho na minha adolescência, na minha juventude. Eu me lembro que o decreto era: não vai ser ninguém na vida, esse aí vai ser mais um qualquer, vai ser um vagabundo. E quantas vezes eu ouvi isso? Você vai ser um vagabundo. E eu posso te dizer que Deus restaurou e me colocou num lugar de honra, porque Ele pode fazer, querido. Deus pode pegar um decreto que está sobre a tua vida e rasgar e dizer assim: a minha vontade vai ser feita aí. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus.
Essa terra é você, querido. E Deus pode fazer o impossível acontecer em você. É só você crer. É só você andar por esse caminho que você entendeu que é de Deus para a tua vida. E eu profetizo, sim, 2024 vai ser um ano de paz e de alegria na tua vida. Você não vai, olha para mim, se você trilhar esse caminho, não sou eu que te garanto isso. Deus diz assim: faça prova de mim. Eu quero que você faça prova do Senhor. 2024 ainda vai terminar com você dizendo: foi o melhor ano da minha vida. Nós estamos na última semana, últimos dias de abril. Temos mais 8 meses pela frente. Talvez o que não aconteceu em 4 pode acontecer em 8. E eu profetizo isso, querido. Se agarre a Deus. Ele tem restauração para a tua vida. E você vai testemunhar as grandezas de Deus na tua vida. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: Ele vai fazer em você. Diga isso: Ele vai fazer na tua família. Ele vai fazer na tua casa. E todos vão ter que olhar e dizer: só Deus para fazer o que fez. Está entendendo isso? Só que você entendeu que não é do teu jeito, amém? Só que você entendeu que não é no teu tempo, amém? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Diga: Ele vai fazer. Se você crê nisso, dê mais um aplauso a Ele. Amém?